mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. É um prazer tê-lo aqui conosco, tanto pela rádio como também por todas as nossas plataformas digitais. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com você até 6 horas da tarde. E aqui também o nosso produtor, nosso operador de som, mais um programa, DJ Sá. Boa tarde, DJ Sá. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez aprendendo. É muito bom o programa. Vale a pena. A gente está sempre aprendendo aqui, um eterno aprendiz. E também ele, jornalista convidado, Igor Sorrenti. Igor, obrigado você mais uma vez aqui na nossa bancada. Boa tarde, Igor. Olá, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós estamos pela Rádio Jornal 88,7 FM e também em todas as redes sociais da Rádio Jornal, né, no Facebook da Rádio Jornal e em todas as redes sociais do Rafael Dutra, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você também pode ouvir o Café com Prosa, esta edição e as outras passadas pelo Spotify, tá? E hoje nós estamos recebendo duas pessoas muito mais do que especiais. E por que são muito especiais? Porque elas dedicam parte do tempo delas em prol das instituições sociais no qual elas presidem. Então, nós estamos recebendo hoje aqui Sirlene de Oliveira. Ela é presidente da Casa Acolhedora Vovô Antônio. Boa tarde, Sirlene. Quem é você? Se apresente para o nosso público, nossos ouvintes. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde também aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou a Sirlene, presidente da Casa Acolhedora Vovô Antônio, da qual foi uma promessa que foi feita lá, né? Há 25 anos que nós estamos lá. Eu sou casada, tenho 2 filhos, vou ser avó agora, fiquei encantada. Que pela primeira vez, mas vó assim, né, de sangue. Porque eu me considero já avó daquelas crianças que sempre que ficam na casa lá, né, enquanto durar o tratamento. E sou casada já há 38 anos e eu me considero uma pessoa feliz. Lógico que todos nós temos os nossos altos e baixos, mas gratidão por estar aqui. Nosso outro convidado é Anderson de Souza Alves. Ele é presidente do Instituto O Amor. Boa tarde, Anderson. Se apresente para o nosso público. Anderson de Souza Alves, né, presidente do Instituto O Amor. Sou empresário, famoso Anderson da Confiança, da panfletagem, do trio elétrico. Não é tão conhecido igual o nosso amigo jornalista Igor, né? Vulgo Daniel San, né? Que ele faz umas aulas de karatê. Não, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Kung Fu, era Kung Fu antes. Era Kung Fu? Tá. Casado, tenho uma filha, Maria Eduarda, casada há 20 anos, casei novo, né? E sempre soube que eu queria na vida, sempre uma infância muito humilde. Não sou de Barretos, sou natural de Ribeirão Preto, mas essa cidade me acolheu há muito tempo, né? Me acolheu lá no Brejinho. Uhum. Depois do Brejinho vim estudar, não tinha escola lá no Brejinho, né? Vim estudar aqui no Fausto Lex, que era ali no antigo Ateneu, né? Uhum. E de lá comecei e vem lutando aqui em Barretos. Vende muito sorvete ali na sorveteria Rainha, Guarda Mirim, tem uma história toda aí por trás. Então tem uma infância bem lutada, bem sofrida, e sempre trabalhando. E hoje aí a gente está em prol de uma instituição, né? Estou presidente, uma fase que a gente está, né? Estou presidente de uma instituição desde 2018. Com muito prazer, pegamos de um jeito. O Igor conhece a história, você também, né, Duda?
Pegamos em 2018 e graças a Deus, Deus tem abençoado, a Ele toda a honra e toda a glória. Ô Anderson, para quem está nos ouvindo e nos acompanhando pelas redes sociais, que conhece você como o Anderson da confiança, o Anderson do carro de som, que às vezes eu tenho certeza que dia de sábado você está dormindo, passa, acontece, lá, viu? Passa aquele carro lá e você acorda e vai, caramba, acordei, é o carro de som do Anderson. Isso passa na cidade toda. Se você não sofreu, você vai sofrer com isso. Fique tranquilo. Isso é a certeza que nós temos. Melhor do que o carro dos ovos às 7 da manhã, né? Coma ovos. Ovos é o seu melhor prato do dia. Enfim. Você que vem dessa bagagem empresarial, com a confiança, com panfletagem, enfim. Você vem desse segmento. O que te levou a você se envolver e envolver de corpo e alma com uma entidade? O que te tocou? O que você viu? Que você falou, olha, eu posso ajudar, ou eu devo ajudar, ou é alguma promessa que depois a Sirlene vai falar do caso da Casa Acolhedora Vovô Antônio, enfim, como é que foi? Na verdade, eu nunca quis ser presidente de instituição, né? Foi a gente até uns anos atrás, eu e você, a gente conversando, e foi numa brincadeira, né, que eu virei presidente, porque eu tinha construído uma ala, que o Instituto Amor ele tem duas alas, tem uma ala na antiga, eu construí, que eu tenho uma consultora, eu construí uma ala em saúde do idoso e no meio tem um corredor. Nesse corredor, na hora de construir, eu tenho empresa em Ribeirão, que é a nossa sede, e lá nesse corredor tem uma caixa de esgoto. E eu falei pro pedreiro, vamos cimentar aqui, nós vamos concretar essa caixa aqui desse corredor, mas não concreta a caixa de esgoto, porque se amanhã vier entupir, essa caixa de esgoto aqui está identificada e a gente só erga aqui. Foi a mesma coisa de falar, passa o concreto e pronto. Cheguei, a caixa de esgoto estava concretada. Mas aí, como eu fiz a obra, eu garanti para o pessoal então do Instituto que se desse algum pau, eu retornaria lá e consertaria isso. Após um ano, eu fui lá, mas eu não poderia estar indo no horário comercial, eu sempre fui após as 6 horas. Peguei o pedreiro meu, fui lá e fui... o pedreiro meu automaticamente queria uma cervejinha, um negócio lá. E lá no Instituto, você for lá, tem uma cozinha lá, deixei a cervejinha lá na geladeira, ia lá, buscava, dava a cervejinha, ele quebrando lá, um serviço braçal e tal. E tinha que fazer esse agrado a ele, porque estava após o serviço, além de pagar, pronto. E ali estava tendo a reunião da diretoria do Instituto. E tinha um senhor que fazia parte da diretoria, ele era muito brincalhão. E eu sou brincalhão também. Tem uma que a gente brinca pra caramba. E eu tava brincando. E ele falou assim: ó, esse cara que tem que ser o presidente do Instituto. Eu falei assim: não, tem que ser mesmo, tem que fazer igual Henrique Prato. Vamos derrubar isso daqui, vamos construir outro, colocar elevador aqui e tal. E comecei a brincar. E o cara, eu vi que teve um rapaz que ficou com a cara fechada, um enfermeiro ficou com a cara fechada. E eu vi que pertence à diretoria. Eu falei assim, eu acho que eu fiz alguma coisa ali, eu acho que era sério o que aquele senhor estava falando. Outro dia me ligaram, ó, você virou presidente da entidade. E eu, como empresário, não sei como é que eu desfazia isso. Como é que eu desvirava presidente, sendo que um conselho, mas não tinha a maioria da diretoria. E nessa brincadeira toda, eu fiquei ali com a ata na mão, como é que eu desvirava presidente. Na época tinha um chamamento do CMDCA, o presidente no papel, eu não tinha registrado a ata, então não era o presidente, só tinha a ata de eleição, não tinha registrado, não tinha validade. Ele perdeu o chamamento público para mim não ter o recurso, e foi na onde, por birra, eu peguei, aí eu descobri como é que fazia, eu assumi a direção da instituição, mas foi um desafio muito grande. Aí eu não queria ser presidente, eu me tornei presidente e peguei a instituição. 2018, final de 2018, o prédio estava caindo, o Igor lembra da história, tudo teve que ser refeito naquela instituição, tudo. E essa história, como eu virei presidente da instituição, mas assim, a minha história, por que eu virei presidente, eu acho que tem a ver? Aqui você vai, Barretos é uma cidade difícil de trabalhar, isso é fato, né? E vamos lá, eu tinha os meninos trabalhando na panfletagem, isso sempre, e eles não eram funcionário meu, eles eram meus amigos, né? Então você tinha 16, 17 anos,
Então, assim, ó, eu vou citar nomes aqui porque Sim, fica à vontade. você conversa com o Clóvis ali da Churrascaria da Sete, você conversa com o Cícero, que era dono do Carol Lanches. Eu estou citando nomes e eu levava esses meninos lá e comia lanche com eles, levava em um lugar bom para eles. Eu terminava a panfletagem, levava eles lá e a gente sentava, comia, explicava para as mães quem não frequentava a escola e tal. Aí tinha aquela normativa, né, que tinha que dispensar os meninos e tal. Para mim foi tranquilo. Ó, que falou que os meninos podiam panfletar em Barretos, eu mandei os meninos embora, levei uma multa absurda, paguei essa multa. E aí eu contratei os maiores de idade e ficou aquele sentimento. O que essas crianças, o que esses adolescentes vão fazer? O que tem para eles fazer? Não tem nada o que fazer. Eles perderam aquela fonte de renda e não teve nada, ficou aquele tempo. Depois de um certo tempo aconteceu isso. Eu falei assim, talvez esse é o momento daí de a gente criar uma ferramenta para capacitar esses adolescentes a se incluir no mercado de trabalho, já criar uma ferramenta através da internet, disso, aquilo ali, criar um mecanismo deles se qualificar e realmente transformar a vida através das instituições, dessa instituição que eu estou gerenciando. E assim, eu tenho uma história de vida lá atrás também, eu acabou identificando. Por isso. Legal. Sirlene, do mesmo modo que o Anderson falou como ele entrou dentro da entidade, o seu caso foi um pouco diferente. Para quem não conhece, como é que foi a Constituição, como é que foi a Casa Acolhedora Vovô Antônio, por que você está tão tempo envolvida com a casa? Tá, no Vovô Antônio eu fiz uma promessa, isso para Nossa Senhora da Aparecida, foi feito porque em 1994, quando os médicos falavam que o meu filho ia ter aquela doença de hidrocefalia, e aí eu pedi para Nossa Senhora que se ela me presenteasse, que ele nascesse perfeito, que a herança que viesse do meu pai, eu iria doar. Porque hoje a saúde ainda passa por algumas dificuldades. Imagina naquela época que só tinha Santa Casa de Barretos com ultrassom e que ele vivia mais quebrado do que não. E então foi aonde eu fiz a promessa, mas graças a Deus, eu acredito que é graças a Nossa Senhora da Aparecida, e ele nasceu perfeito. E aí depois ele era imperativo, certo? Só que, como Nossa Senhora é magnífica, esse imperativo praticamente não foi nada. Ele só era arteiro, como se diz os antigos. E então, E aí eu esperei 2 anos, e aí a gente começou, sabe, a promessa no Vovô Antônio. Por isso que chama casa, porque quando a gente começou, era uma casa. Hoje é uma instituição, certo? E até que ele falou que pode citar, não vou citar da sua mãe, que a sua mãe no começo foi muito maravilhosa. Ela ficou conosco acho que 14 ou 15 anos. Por isso que eu te falei que eu lembro de você, menina. E ela ficou conosco muito tempo lá, sabe? E assim como ela, vários amigos, né? Foram se juntando e a gente começou atendendo 12. E de 12 hoje nós já chegamos a 200 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e os seus familiares. O nome Vovô Antônio é em homenagem ao seu pai? Sim, porque a herança veio dele. Tá? E como eu tinha feito a promessa para Nossa Senhora da Aparecida, a herança veio dele, foi uma forma de eu homenageá-lo, né? E ser grata a ele, e grata primeiro a Nossa Senhora, né? Que ela presenteou dele ter, né? Hoje ele já está com 26 anos, você está entendendo? Meu filho. E a casa, né, vai fazer 25. E, Sirlene, e como é que foi aquele lugar? Por que lá? Porque eu acho que vocês, em 25 anos atrás, lá não tinha nada. Hoje tem rua asfaltada, hoje é um lugar bonito, mas antes era rua de terra, né? Era um lugar, se você falasse para a pessoa, vou montar uma entidade lá, 25 anos, ela falasse, você tá doido, o que você vai montar lá? E vocês foram pioneira no desenvolvimento daquele local, que foi a Casa Acolhedora Vovô Antônio. Quantas autoridades que nós sabemos que foi lá, e era terra, Sim. participar de alguma inauguração, ajudar, contribuir. Enfim, hoje a gente tem ali o bairro Paulo Prata, nós temos ali o San Diego, nós temos tudo ali hoje por volta, bem organizado. Mas antes não. Antes chovia muito, vocês ficavam ilhados, que não tinha como passar. Não tinha, enfim, e por que lá, assim? O que aconteceu? Então, é porque aí a gente vendeu a herança, né,
que veio do meu pai, e compramos uma casa. Aí essa casa, ela como era muito longe do hospital, porque na época também, a gente foi procurar o Henrique, e aí ele disse, vai à luta como eu fui, porque ele também estava falido. Quer dizer, falido não, perdão. Também estava com muitas dificuldades, né? Não falo falido porque eu não sei da vida dele. Do hospital. Estou falando do hospital, estou falando do próprio, da pessoa. Entendeu? Mas ele também, o hospital também... Passava por dificuldades. Passava por dificuldade, só estava existindo lá um Tenor Duarte. Certo? Então também o hospital passava por muitas dificuldades. E aí teria, você entendeu? A casa onde tinha na Marília era muito longe. Aí foi onde a gente partiu, sabe, por terreno. Aí aqueles terrenos ali, foi logo na época que eles fizeram, foi, pelo que eu me lembro, acho que ali foi se eu não estiver enganada, ali foi o primeiro loteamento que foi feito, você entendeu? Ali perto do hospital, certo? Então, como também o dinheiro era pouco, e aí a gente comprou aquele terreno, até o terreno que eu comprei, eu tinha comprado um terreno antes. Aí aquele terreno, aí eu fui procurar aí como eu comprei o terreno, eu tinha colocado o nome dos filhos. Quando eu fui abrir a entidade, o juiz embargou. Você não, e por eu não ter leitura, certo? O juiz disse, não, você não pode, eles são de menores, seu filho tem 2 anos, você não pode doar para a entidade uma coisa que não é sua. Isso é ponto, até hoje, né? Entendeu? Então, aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que correr atrás de um outro local, porque eu tinha, na minha concepção, eu tinha e tenho até hoje. Eu acho assim, para os da terra, você prometeu, você já tem que cumprir. Imagine para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora da Aparecida. E eu acredito até hoje assim, se ela me presenteou com ele, eu pedi, ela me presenteou com ele perfeito. O porquê que eu não ia executar, certo? E aí a gente pegou e comprei o terreno, e aí eu não pude passar o terreno, mas eu tinha que executar. E eu fui atrás do Henrique Bianchi, que tinha aquele terreno ali. E aí todo mundo fala, ali é pior ainda, porque ali era brejo, você tá entendendo? Brejo, o último terreno, não tinha mato, não tinha rua, não tinha nada. É certo? Eu lembro que uns parentes meus disseram assim, pelo amor de Deus, pegou o pior que existe. Mas o doutor Henrique Bianchi, ele disse assim, ele tinha o terreno. Aí eu fui procurá-lo, e eu vendi tudo, vendi carro, telefone, casa, tudo, para executar. Aí eu fui procurá-lo e ele disse para mim assim, daí ele pode até perguntar. Eu fui procurar e disse para ele, só que eu não tenho todo o dinheiro. Aí ele disse assim, sabe, eu vou fazer uma investigação. Caso que você está dizendo é verídico, a gente combina. Aí passou um tempo, eu voltei lá, e ele pegou e queria na época, sabe, 24 mil. E eu só tinha 18. 6. E aí os outros 6, ele doou. Mas ele disse para mim, eu dou para que eu possa descontar no imposto de renda. Falei para ele, fechado, eu preciso do terreno. Certo? E aí, graças a Deus, eu falo assim, que aí a gente começou a construir, fomos construindo. E cada vez mais o que eu sempre digo assim, cada vez mais Nossa Senhora da Aparecida vai colocando pessoas maravilhosas e elas vêm engajando no projeto e a gente vai construindo. Num terreno de 4 mil metros, hoje nós estamos com 12 mil metros quadrados, que são 3 chácaras, sabe? E aí, no passar do dia a dia, graças a Deus, sabe? Daquelas 12 que nós atendíamos, hoje nós, entre paciente e acompanhante, hoje nós já estamos, entendeu? Com 200. 200. Isso, entre paciente e acompanhante. E para quem está nos ouvindo e vê isso, entende, qual é a fonte de renda para manter uma entidade que hoje atende 200 entre acompanhantes e pessoas que fazem tratamento? Qual que é a fonte de renda hoje que a Casa Acolhedora vive ou necessita, vamos assim dizer? Porque não deve ser fácil, você deve dormir e acordar com o cifrão na cabeça. Tipo, olha, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, será que vai fechar esse mês? Será que o mês que vem vai fechar? Eu imagino que deva ser assim. O Anderson tá balançando a cabeça porque ele tá falando que também, ó. Então, até 2019 a vida era, digamos assim,
bem mais fácil. Porque a gente sempre fazia eventos. Até 2019. Isso. A gente fazia evento, até hoje a gente ainda faz. Nós fazíamos, nós já chegamos a fazer evento lá no Bico do Pavão para 2.000 pessoas. 2.005 entre almoço e o Marmitex no mesmo dia. Só que aí depois da pandemia as coisas complicaram, ficaram muito mais piores, mas nós não temos verbas, certo? Quem nos ajuda é o escritório Sercom, o hospital e os voluntários e a população que sabe, assim, que conhece a casa, que conhece o trabalho. Outra coisa, a gente, na época da pandemia, que nós viemos, por eu não ter muito estudo, a minha irmã também, da qual ela faleceu, está com 1 ano, ela também não tinha, a gente não usava as redes sociais. A casa tem 25 anos, se você entrar, a gente não tem nada de rede social. Por quê? Porque a gente sempre ganhamos, e o que a gente ganhava investia na casa, certo? E hoje em dia, é o que eu se digo, a rede social ela veio favorecer muito. Sim. Certo? Só que para nós, quando você não sabe lidar com algo, ela tem passa mais dificuldade. Isso, que é o meu caso até hoje. Eu ainda digo para os meus filhos, para as meninas que estão lá no Vovô Antônio, por favor, não façam, estou falando a rede social, não façam para mim, me ensina, porque senão eu nunca vou aprender. E aí aí que a gente, quando entrou a pandemia, que nós vimos que a rede social ajuda muito. Voltando ao que você falou, nós temos uma despesa mensal, comprovada, que se você entrar no portal de transparência, você vai ver de 20 a 25 mil mês, certo? Não é fácil. E a gente faz brechó todos os meses, fazemos almoço, pizza, rifa, não pode rifa, é ação entre amigos, perdão. Mudou, né? Mudou. Desculpa, é ação entre amigos, sabe? E aí, são eventos em cima de eventos, promoções em cima de promoções, para poder, sabe, tá... Fechando a conta. Sim, porque senão não fecha. E a gente não pode chegar no final do ano e ter que falar, eu vou passar no vermelho. Não tem como, certo? Não tem como. A gente faz galinhada, certo? Tudo que diz promoção a gente abraça e a gente corre atrás. Então, é onde... E com isso a gente está, sabe? E o ser humano também, que às vezes doa, para que nós possamos dar uma sustentação legal para aquelas pacientes que lá estão. Anderson, vocês atendem quantos assistidos hoje? E para quem está nos ouvindo também, a grande maioria sabe onde está a Casa Acolhedora Vovô Antônio, ali perto do hospital, é um lote perto do outro, ao contrário do Instituto Amor, que ele tem num bairro e em outros bairros também. Então, aproveita a oportunidade, onde está inicialmente a matriz, vamos assim dizer, é na Nova Barretos. Isso. Quais são os projetos que tem lá e quantas pessoas atende? E quais são as outras unidades espalhadas pela cidade? Isso, muito bem colocado. A matriz fica em Nova Barretos, né, onde começou, né, Daniel San. De manhã a gente atende o público idoso, tá? A gente trabalha a prevenção da saúde com o idoso, então tem um médico, dentista, fisioterapeuta, tem um psicólogo. Que seria? A gente trabalha que o idoso ele não se adoeça, ele tem uma qualidade de vida. A gente, nos países, né, nos Estados Unidos, países evoluídos, se trabalha a prevenção. No nosso país, não. Ele nunca dá trabalha. O remédio. Já dá a hora que já só vai. Infelizmente, se trabalha isso é o seguinte: só procura um postinho, uma unidade de base de saúde, ou o pau que está com dor. Né? Então nunca se trabalha a prevenção. E o Instituto ele trabalha a prevenção. Então ele trabalha o idoso para que ele se mantenha saudável. Porque o nosso idoso, na sua maioria, é vulnerável. Então, se ele se adoecer, se acabar, para onde ele vai? Vai para uma instituição de longa permanência, que é um asilo. Então, a gente trabalha para que tenha uma vida saudável. Então, hoje o idoso, ele fica lá na parte da manhã, fazendo todos esses procedimentos, prontamente atendido, tem uma sala de espera, tudo com ar-condicionado, tem uns mutirões odontológicos, a gente fornece anualmente em torno de mais de 400 próteses dentárias. Então, assim, é um número exorbitante de atendimento. O que eu atendo de idosos nessa unidade mês na Nova Barretos? Eu atendo em torno de 600 idosos no Nova Barretos. E a grande maioria da localidade?
Grande maioria da localidade, mas ó, tem Pacaembu, Ibirapuera, tem gente que sai do Cristiano e vai no Nova Barretos, não vai no Leda, que tem o mesmo atendimento, na parte da manhã. Na parte da tarde eu já tenho oficinas voltadas a criança e adolescente, que a criança sai do contraturno da escola, vai a partir das 4h30 pro instituto. Lá já recebe alimentação, vai para informática, tem capoeira, tem futebol. O Wagner Campanholo, não sei se você conhece, o Vaguinho, né? Vaguinho. Tá sub-17, muitos meninos que estão na escola de futebol lá no sub-17 é do Instituto Amor. Legal. Fui lá, o Daniel San, comprei um ônibus da antiga Viasa e a gente tá com os campeonatos motivando. Comprei até Wi-Fi no ônibus, você imaginar. E daí vai. Que maravilha, hein? Maravilha, isso ficou louco. Aí, então essa unidade Nova Barretos tem esse serviço. Na unidade 2, que fica no Leda, né, que entra 2019, quando a gente pegou aquele prédio destruído, que era um centro comunitário, a gente fez toda a reforma, inauguramos em dezembro de 2019, em março de 2020 veio a pandemia. E a gente ficou só atendimento em saúde do idoso. Como foi no momento da pandemia, como era saúde, era essencial, prevaleceu, a gente pôde trabalhar. E eu não pude investir na parte voltada à criança e adolescente. Mas fui adaptando o prédio para que isso aconteça. Esse ano, eu acredito que em maio a gente já inaugura o campo de futebol lá pro Leda. Tanto a escolinha de futebol, passar lá agora, nesse exato momento, está fazendo os alambrados lá. Mas esse campo é dentro do instituto? Dentro do instituto. Não é nenhum pedido de alguém que bate lá falando que está conseguindo isso? Não. É tudo com recurso. O recurso a gente capta, né? O que eu fiz? Eu acredito, até a Sirlene, né? Ela tem uma inscrição no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Ela pode fazer uma solicitação do recurso. Eu fiz uma solicitação do recurso do Conselho da Criança e Adolescente, consegui esse recurso para colocar alambrado lá. Né? O gramado consegui com uma empresa privada, que essa empresa privada me planeou o terreno, colocou a grama, fez todo o investimento há mais de um ano e agora que a grama fixou. Então, para implementar só faltava o alambrado, porque senão ia bater todas as bolas nos ar-condicionado, nos equipamentos, ia me danificar. E agora, graças a Deus, organizado. E agora a gente vai implementar nessa segunda unidade no Leda, esse campo de futebol que a gente inaugura agora em maio, levar o Wagner Campanholo. A terceira unidade fica no CSU, no Centro Social Urbano, que na parte da manhã as crianças do Fausto Lex, na Escola Municipal, e do Olga Rachid recebem o acompanhamento pedagógico e ficam lá das 7 ao meio-dia. Meio-dia o ônibus escolar pega eles e levam lá para o CSU. Lá eles têm natação, capoeira, dança, fisioterapia, apoio pedagógico, tem todo um complexo educacional ali de atividade contraturno para que essa criança fique ali e os pais possam trabalhar, sem período integral. Lá no CSU tem um campo também? Não tem mais porque começou a construir uma escola. É isso que eu queria entender. Isso. Eu vi uns comentários tal, então ali, o campo deixou de existir porque está construindo essa escola, que é uma escola estadual. Isso, uma escola estadual. Aí a parte de baixo agora, parece que vai construir um campo. Que é onde que pega aquela área verde ali, é isso? Isso, parece que vai construir um campo ali, já tem algo previsto. Que aí incorpora dentro do CSU? Parece que sim. Ou vai ficar para... A gente se tiver ali a gente vai usar. A gente incorpora, né? Não pode deixar equipamento parado. De jeito nenhum. Pode deixar equipamento parado. Fica aquele punhado de criança ali, e o monitoramento e vai. Mas ali, além desse projeto, o que eu tenho falado e tenho praticado à noite, por exemplo, eu tenho trazido outras oficinas. Então a capoeira que tem ali, à noite eu ali no CSU, você no tá CSU, nesse período que é o contraturno. À noite já tem para a comunidade. Então, o que acontece? Quando eu peguei lá, você tinha morador de rua lá dentro, você tinha cavalo, você tinha boi. Eu vi que você criou boi numa piscina lá uma vez. Não, era antes, né? Antes da gente. Eu vi circulando isso que... Você colocar assim, ó, no Google, boi CSU, lá você vai ver. Não, quando eu peguei lá... Tava deplorável. Não, tava. O muro não existia. O muro era baixinho e tinha várias frestas no muro que passava caminhão. A quadra, nada funcionava. Tinha vários moradores de rua. Na quadra tinha morador de rua dentro dos banheiros. Em cima do banheiro tinha uma área coberta e tinha barracos dentro do CSU. Nossa. Tá? E o mais interessante...
não tinha torneiras no CSU e não tinha banheiro que funcionava. Então, esses moradores de rua que moravam lá, como é que eles tomavam banho? Na piscina. A hora que eles faziam suas necessidades, vocês acham que tinha papel higiênico? Não tinha. Eles iam na onde? Na piscina. E a comunidade usando aquela piscina daquele jeito. Então, não era só a vaca, não. Então, vocês imaginar. E a gente começou a fazer. Fomos para aquele espaço, conversamos com a comunidade, começamos a restaurar aquele espaço, conversamos com os pais para trazer, porque foi difícil trazer esses pais ali para deixar o seu filho ali dentro. Frequentar. Porque a imagem estava queimada, né? A imagem do ambiente não era tão boa, se analisar. Pelo que você está me falando e... Isso. Hoje você tem pais que querem fazer a festa de aniversário com a criança ali, com os mais amiguinhos ali dentro do CSU. Então hoje, graças a Deus, a gente tem isso. Então hoje a gente tem um CSU contraturno, fora outras atividades que a gente está trazendo. E a quarta unidade é o projeto Vida Longa, que é do governo do estado de São Paulo, que é uma república para idosos, que são 28 casas, que foi inaugurado atrás do antigo Jockey Club, né, foi inaugurado em agosto do ano passado. Os moradores foram selecionados pela assistência social, estão residindo, são 28 residências para idosos, autônomos, cada um tem sua casa totalmente mobiliada, com geladeira, cama, sofá, tem tudo lá. Já entrega a casa desse jeito, mobiliada. Totalmente mobiliado, tem horta, tem lavanderia. Talvez o idoso que foi para lá não tenha a máquina de lavar, tem um espaço, tá? Se a pessoa quiser levar, tem. Mas eu não tenho. Lá tem a lavanderia comunitária que pode, compartilhada que pode usar. Tem uma área de churrasco, tem um salão social. E além de tudo isso que eu estou falando, tem academia ao ar livre, tem uma pracinha. Além de tudo isso, tem educador físico, tem um oficineiro lá para fazer artesanato, tem um psicólogo, tem um assistente social, tem uma equipe multi para esse idoso que reside ali ter várias atividades durante o dia. E esse idoso que mora ali, ele pode sair, ele pode retornar, esse idoso pode trabalhar, ele não é fechado ali, pode receber visita, a pessoa só não pode pernortar lá. E o idoso mora sozinho? Mora sozinho. Sozinho. E as casas, que tamanho que é? Você tem noção? A casa seria em torno 2 vezes o tamanho aqui desse espaço aqui. Uns 40 metros quadrados, 50 metros mais ou menos. Isso. Mas tem, por exemplo, tem vários sistemas. As casas é de 1 quarto, 2 quartos? Como é que funciona? É 1 quarto. É um quarto, sala, é um quarto, cozinha e o banheiro. Isso. Aí tem a parte da lavanderia, a parte de baixo, tudo equipado. Por exemplo, tem um botão de emergência, dentro do banheiro, caso passe mal, aperta, que é um controlador de acesso, vai lá. Tem um botão de emergência do lado da cama, se ele passar mal também, aperta, vai lá. Nisso, bacana. Tem um sistema sonoro e visível, tá? E tem esses controladores de acesso que eu esqueci de falar. Então, se acontecer algo, ele aperta, vai lá. É claro que o morador tem só a chave, mas a gente tem a chave dessa casa, que no caso acontecer algo, a gente não precisa arrombar, a gente abre e socorre o idoso. Ô Anderson, e como é que essas pessoas que foram para lá, qual que foi a métrica para poder selecioná-las? Como é que foi isso? Pessoas que estavam sem família, sem vínculo familiar, estavam precisando? Isso, é um critério pelo governo do estado, passou para o município a hora que fez o convênio. Então são idosos que teve o vínculo familiar totalmente rompido. Ele pode ter família, mas o vínculo foi rompido. Que não tem a casa no nome, que a vida dele coloca em risco. Em que aspecto financeiro? Eu tenho aposentadoria, mas a aposentadoria que ele tem devido à saúde dele, o que ele recebe compromete em medicamento. Então, e ele paga aluguel. Como é que ele vai sobreviver? Pagando aluguel, medicamento, e daí ele está colocando a vida dele em risco. Então ele merece aquele lugar. Então ele tem que comprovar que mora em Barretos mais de 2 anos. Então quem avalia isso? Assistência Social, o CREAS. Legal. Faz toda uma avaliação do perfil. Legal. E aí, para finalizar, dentro desse aspecto, aí tem uma organização através da sua entidade das políticas sociais lá dentro. Isso. Então, educacional, social, então assim, tem um cronograma, um organograma que tem que ser cumprido diariamente lá dentro. Isso, são 2 coisas que tem lá. Primeira coisa, o cronograma, nós temos o cronograma de atividade que é executado lá e com respeito às regras que tem lá, de convívio com o outro. Isso daí não é uma coisa que foi implementada, tirada da cabeça do Instituto Amor.
como é um programa do governo do estado, e eles sugeriram do Instituto debater e criar essas regrinhas com eles mesmos. Então foram eles que é isso, que seja legal pro convívio, é legal isso, é legal aquilo. Então foi feito umas normas, debatido com eles e eles definiu. Uhum. Então todos foi convocado uma assembleia assim que definiu quem ia morar lá, tá? Até na questão da casa. Foi sorteio, ninguém escolheu a casa. Ah, que legal. Tá? Então, porque senão... Eu quero aquela ali, quero aquela ali. Isso, aquela mais bonita, aquela cor, aquela fica mais perto da portaria, porque aquela é mais no fundo, vou andar mais. Essa eu vou andar menos, né? Isso. Né? Aí vai falar, não, porque aquele lá é mais... porque lá que conheço... Não, cada um foi. Então, assim, legal. Tudo foi sorteio, tudo foi de uma forma bem justa. Legal. Igor. Sirlene, quem visita a casa Vovô Antônio se surpreende pela estrutura, porque é um lugar muito bonito, muito bem acolhedor, né? Há 25 anos atrás era para crianças. Ela continua sendo uma casa para crianças também, em tratamento de câncer no Hospital de Barretos? Sim, ela continua sendo uma casa, porque nós temos 3 alas. A ala da pediatria, certo? Da onde a gente atende a pediatria, a ala da pediatria, nós atendemos 55 crianças. E com seus respectivos acompanhantes. Por quê? Porque a criança, ela não pode ficar sozinha, porque os pais também, que já vêm de lá com toda a estrutura, com todo aquele processo, qual a doença da criança, e o pai que acompanha também a criança até no Hospital do Amor. Então, por isso que é a ala da pediatria, são as 2 alas. E depois nós temos a ala do transplante de medula. E como para nós, o transplante, como o hospital, quando na época não tinha, ele foi assim, pedido para que nós pudéssemos estarmos também, não fazendo a ala dos transplantados, não só para as crianças, mas para o adulto também. Porque ele é um local completamente específico quando se faz o transplante de medula. Então nós temos uma cláusula no nosso estatuto, que enquanto houver a necessidade, nós vamos, porque são vidas humanas, e enquanto houver essa necessidade, nós vamos estar colocando lá, tanto os transplantados, transplantado de medula óssea, tanto de criança quanto o adulto. Acreditamos que no futuro, também esse espaço onde hoje é acolhido, porque são 3 chácaras, né? Então, só que todas, assim, uma ao lado da outra. Se comunicam. Isso, Se interligam. Isso, se interliga, E aí, a gente acredita que no futuro o hospital também, como hoje já existe vários outros alojamentos para criança, acreditamos que no futuro o hospital ou vai ter, ou não, algumas pessoas particulares também, vão fazer, entendeu? Um local específico para os transplantados, certo? Porque os apartamentos do transplantado, por que lá é um pouco diferenciado? Porque cada apartamento onde fica o transplantado, nós temos banheiros masculinos e femininos separados para os acompanhantes fazer o uso. Então, aquele banheiro do apartamento fica exclusivo para o paciente, para o transplantado. Então, a gente acredita que no futuro vai ter um outro local, aí a gente vai colocar a ala dos transplantados só para a criança. E nós temos também 9 kitnets, que são quartos, cozinha e um banheiro, né? Do qual são 9 kitnets para a ala do paliativo, certo? Que é onde o médico fala, né? Que clinicamente as crianças não estão tendo mais condição. E aí eles convidam a família, porque, olha, eu vou até citar uma coisa que é assim... Nós, hoje em dia, estamos seguindo uma diretriz, no meu ponto de vista, se eu tiver, não quero sem magoar ninguém, sem ser demagogo com nada, mas é a minha opinião. Eu acho que a gente está seguindo uma diretriz muito difícil, porque a gente não está tendo família. Só que para aquelas crianças, não tem nada mais importante no mundo do que o meu pai ou a minha mãe. Certo? E outra coisa, a hora que fala assim, a criança entrou no paliativo, se não for o pai ou a mãe, o vizinho não ajuda, os amigos não aparecem, não tem sociedade, não. Eu não estou aqui criticando, pelo amor de Deus, não é isso. Sim. Eu só estou relatando o que a gente vivencia dia a dia. Diariamente.
certo? Então, e assim também, olha, eu vou te contar um caso que que ocorreu há poucos dias agora. A criança ficou 3 dias com o vestidinho vestido, porque o pai é caminhoneiro, ela ficou esperando o pai chegar, para ela estar linda para receber o pai. Eles já eram separados há muito tempo, certo? Porque lá no Vovô Antônio, ninguém fica de Barretos. Porque quem é de Barretos, ele não precisa ficar no Vovô Antônio. Ele pode ir e vir fazer seu tratamento numa boa. Nós hoje na casa estamos com 3 bolivianos, venezuelanos, e que é do Maranhão, sabe? Do Pará, do Tocantins, tal, tudo. Então, voltando agora ao assunto dessa menina, para ela aquele vestido era muito importante. Então, o pai que ia chegar, ele era caminhoneiro, ela tinha que estar linda para ele ver. Então, todos os dias, quando chegava à noite, ela tirava, ela nem brincava para não sujar, para que o pai admirasse. Por quê? Porque ela estava na fase terminal, certo? E ela tinha 9 anos. Então, é onde desculpa de eu te falar, então é onde eu falo assim, para a criança não tem nada mais importante do que o meu pai. E aí ela chega pra gente e fica assim, é meu pai. Ó, a minha mãe chegou, ó, o meu pai chegou. Então isso para eles é assim, eu acho que é uma mega cena acumulada assim 10 mil vezes de tanta felicidade. Você entendeu? Então eu falo assim, é onde, desculpa te falar, mas é onde eu falo que a família é assim, o pai e a mãe é muito, nossa, é fundamental para a criança. E aí dá nesse total, que é onde a gente fala que nós hoje atendemos, nessas 3 alas, certo? Nós atendemos um total de 200 pessoas, entre seus familiares. E agora, há pouco tempo, nós abrimos dentro do Vovando também, um que chama Lar Provisório. O que é o Lar Provisório? O Lar Provisório é isso, por quê? Porque os pais pegam férias para viver os filhos. E eles também não têm condição de pagarem. E ali em volta do hospital é muito caro, os hotéis de Barretos é caro. Eu não estou dizendo que é caro, eu estou dizendo para eles que não têm condição. Desculpa aí, sabe? Que às vezes vai falar, nossa, ela veio aqui para falar mal dos hotéis. Não, não é isso. Para quem não tem condição, qualquer preço é caro, certo? Então a gente abriu dentro do Vovô Antônio, chama Lar Provisório. Aí todos os meses, aqueles pacientes que estão conosco, que o familiar quer vir para ver a criança, ele pode ficar dentro do Vovô Antônio, que é um kitnet, que é o kitnet 9, ele pode ficar ali no máximo 1 mês, porque ele tem que dar oportunidade para outros pais virem e ver a criança sem precisar estar pagando os alojamentos de volta, e ele tem todos os aparatos que o próprio filho dele está tendo ali dentro do alojamento. Legal. Sirlene, para quem não é de Barretos, ou para quem entenda melhor o que é uma casa acolhedora, é a segunda casa dele, né? Porque muitos que não têm condições, ou a primeira, né? Sim. Porque tem muitos que não têm condições, então vem para Barretos para se tratar ou tratar da criança e nesse caso só precisa vir com a roupa do corpo ou com algumas roupas na mala, né? Porque tem toda uma estrutura que se ele fosse alugar uma casa não conseguiria alugar uma casa, se fosse ficar no hotel também não conseguiria, até porque o tratamento é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? É muito tempo, né? Então o Vovô Antônio serve como segunda casa para uma família. Sim, a gente procura, lógico, na medida do possível, fazer, até eu ainda digo que eles são os anjos que Jesus mandou para estar lá na casa. Porque se nós, adultos, não gostamos de ter dor, imagine uma criança. Imagine uma criança que faz químio, rádio, certo? Que às vezes ele não come. Nós temos 4 cozinhas lá. 4, porque mãe nenhuma, é o que eu falo para todo mundo, mãe nenhuma deixa filho com fome. E ela acha que se ela for lá e fazer uma comidinha, por exemplo, até vou citar uma coisa aqui bem assim, bem simples. A mãe chegou, Dona Sirlene, mas eu fiz um baião de 2 esplêndido, não sei o que, pipipi. Eu falei, então me dá um pouquinho, né? Eu não conhecia, nossa, que delícia. Isso é esplêndido, deve ser muito gostoso. Sabe o que é o baião de 2? É o nosso mexido, arroz e feijão. Só botou um queijo. Ai, misericórdia. Eu comi. Você gostou? Não, gostei. Mas isso daqui para nós tem outro nome. Mas eu só estou relatando isso assim, para dizer, para ela, aquele carinho que ela colocou, o filho ia comer. Você tá entendendo? Então, é isso que fazia, que faz, assim,
que faz a diferença, onde a gente fala que tem essas cozinhas, que faz a diferença para a criança, sabe? Para a criança, assim, ter onde comer e a mãe fazer aquilo que seria as cozinhas auxiliares, a mãe fazia mamadeira à noite, uma coisa ou outra, sabe? Anderson, eu achei muito legal essa questão aí desse projeto do Vida Longa lá no Novo Jockey, né? Porque foi muito bem pensado, né? Primeiro você constrói, você entrega para aquelas pessoas e depois chama uma entidade para cuidar daquelas pessoas, para não ficarem abandonadas, né? E aí eu vou numa outra extremidade, que é onde está uma outra entidade sua, que é o Instituto Amor do CSU. Lá a gente tem o bairro Luiz Espina, que foi um bairro construído para pessoas de baixíssima renda. E o governo, não estou falando governo local, estou falando governo federal, pegou aquelas pessoas de baixíssima renda, né, e jogou, porque foi jogado, né? E aí, no caso aí, a unidade do CSU, do Instituto Amor, pega as crianças no contraturno escolar, né, do Fausto Leques e da Olga Rashid, né, esse é o nome da escola. E para aquelas crianças que não são dessas escolas e moram no Luiz Espina, tem alguma coisa pensada para o futuro, para trazer elas para o CSU também? Então, a questão por enquanto está da capoeira. Inclusive eu estava nesse exato momento lá na entidade, que eu consegui um recurso a nível federal, e eu estou detalhando o que vai ser destinado para isso, tá? Porque a vontade que eu tenho, a questão do CSU, é ser igual um Racib, igual um Calvalgano, funcionar ao sábado, ao domingo, entendeu? Para a população ali, né? E eu quero ver aquilo ali funcionando sábado e domingo. Até mesmo para mostrar para a população o que o Instituto tem feito, né, Silena? Acho que é legal a gente ser transparente, mostrar na onde, porque você imagina, Dutra, fala, nossa, que legal, que projeto ali, que tem muitos nem sabem que é o Instituto que gerencia ali, né? Porque igual a Sirlene sabe, acabou de mencionar a questão das redes sociais, que ela sabe, a gente, questão de recurso, tem semanas ali que a gente fica matutando da onde que a gente vai tirar dinheiro para pagar isso, aquilo ali. Eu que sou empresário, tem hora que eu mando fazer, depois eu vejo como é que paga. Tá? E eu sei de onde que vai sair, eu sei que vai sair da empresa, né? Minha esposa fica louca, né? A dona Poliana fica louca. Aí fica matutando, então não tem de recurso. Pra você colocar o Instituto Amor na parede, não tem como dar essa visualização para a entidade. Bem que a gente queria, né, Sirlene, em algumas coisas. Então a gente tem esse sonho, tem esse projeto, se Deus quiser a gente chega lá ainda, com o apoio da comunidade. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, né? Não, isso. Tem 10 minutos ainda. Não, eu vi o Sá ali, eu falei, cara, é isso? Será no controle aqui. Eu falei, será que eu perdi o time aqui? Então fiquei até preocupado. Enfim, mas assim, Anderson e Sirlene e Anderson. Vou começar pela Sirlene. Sirlene, tem algum projeto que você, ou algo que você quer implementar dentro ainda da casa acolhedora? Tipo, eu queria às vezes atender idoso, eu queria, não sei. Tem algo que você pensa especificamente, futuramente, para a entidade? Então, a gente, falando em projeto. Isso. A gente está mudando. Ou qual o projeto que está em andamento lá? A gente está até mudando o nosso estatuto, porque a gente quer pôr um projeto dentro do Vovô Antônio para o suicídio. Porque a gente são os adolescentes, né? A gente teve alguns casos. Eu até vou aproveitar. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar nesse programa o Carlinhos, que ele tem uma casa que ele acolhe dependentes químicos, lá em Valentim Gentil. Lá entre Valentim Gentil e Votuporanga. Acho que está em Votuporanga a casa dele. Dá um endereço depois. E ele tem um trabalho sensacional através do suicídio, de prevenção. E até hoje eu estava conversando com a assessora dele, que assessora ele e tal, de a gente tentar trazer ele aqui em parceria com o Rotary, para ele dar uma palestra ali no shopping, no Centerplex, que sempre faz, algo do tipo, que é uma temática que é recorrente, só que é pouco difundido e divulgado. Ele já esteve, acho que em 2018, deu uma palestra para o Hospital do Amor, para os funcionários, para 1.800 pessoas e tal. Então é algo que aqui em Barretos falta.
Então, aqui em Barretos precisa disso. Parabéns. Então, mas eu queria também te pedir que você abrisse espaço para a gente poder estar pedindo a Claro, todas claro. as pessoas que fazem imposto de renda, por gentileza, se vocês puderem estar doando para a Casa Acolhedora Vovô Antônio, os 3% ele é muito útil. Nós temos uma quadra que esse ano que passou, nós conseguimos, junto ao imposto de renda, o CMDCA, do qual você falou, a casa fez essa quadra, que é super importante, porque eu volto a dizer, a criança, desculpa, mas o brasileiro é apaixonado por bola. Sim. Entendeu? Não importa a deficiência dele, ele está correndo e brincando. Então essa quadra foi feita lá, a gente é muito grato a todos do Imposto de Renda, a diretoria do CMDCA, a prefeita, a todos. Entendeu? Foi feita essa quadra. Mas nós ainda temos muito projeto dentro da casa. Então eu queria estar pedindo a todos vocês, por gentileza, se vocês forem dar para o leão, certo? Não é assim que se dizem? Por favor, Sim. ceda a Casa Vovô Antônio, está lá aberta, está à disposição para ver o que unido a gente pode fazer muito pelo semelhante. Certo? A casa está aberta das 8 da manhã às 6 da tarde. Podem lá, pode ver, sabe? Lá não tem tristeza, porque isso aí, entendeu? Também falar que lá não morre ninguém, porque quando eles sentem dores, eles vão para o hospital. Então, por favor, peguem o dinheiro que vocês for fazer o imposto de renda, doa, entra, sabe? Pela Prefeitura de Barretos, através do link, né, do CMDCA, e direcione para o Vovô Antônio. A gente fica muito grato. Eu quero te agradecer aqui, agradecer ao Igor, agradecer a ele por essa oportunidade, sabe, da gente estar expondo a Casa Vovô Antônio, está convidando os nossos amigos para virem também somar conosco na vida do semelhante, certo? E se juntar a nós, para que nós juntos, volto a repetir, dar uma sustentação legal ao semelhante. Então, Sirlene, além dessa ajuda, vocês estão mudando o estatuto para fazer um trabalho para o pessoal, para combater Dos o adolescentes, suicídio. sim, para todo. Mas aí não só do vovô, todo. Entendi, mas aí esse pessoal ele vai ficar... Como é que seria esse trabalho que vocês estão prevendo lá? Então, no inicial ele vai ser no Vovô Antônio, porque lá nós temos... a gente começa, né, numa rua, você sabe, Sim, né? sim. Tem Sai 3 na outra. unidades lá. Isso, então, você entendeu? A gente tem as salas, né? As salas separadas, e a gente vai estar fazendo, a gente vai correr atrás de profissionais, da área, tudo. Por quê? Porque apesar que o hospital faz um... Aí ele vai ficar hospedado lá. Ou ele vai lá ter palestra, vai por ter enquanto tratamento? não. Por enquanto não. Por enquanto nós vamos desenvolver na criança, porque o escritório Xercom está mudando o nosso estatuto. Aí depois a gente pretende expandir. A primeira ideia inicial a gente ia abrir na 30 com a 13 a 11. Certo? Ali na 30 com a 13 a 11. Só que aí, quando a pandemia entrou, tudo se fechou, a gente parou. Agora a gente está começando, entendeu? A voltar, a sentar, sabe? E aí a gente está levando o nome do Vovô Antônio. Por quê? Porque até pode perguntar para a Solange, lá da Secretaria da Educação, eu já estive lá conversando com ela, a gente ia levar nas escolas. Legal. Certo? Só que aí quando entrou a pandemia, a gente fechou, nós demos um passo para trás sobre isso. O nosso projeto é esse, que levar até as escolas. Por quê? Porque o adolescente, infelizmente, ele está assim, um pouco perdido. Então, a gente acredita que os profissionais da área, que ele vá saber e vai poder dar, sabe assim, poder dar um aconchego, uma ideia, um carinho, que muitas das vezes o pai, por trabalho ou por alguma deficiência, o pai esqueceu de preencher aquilo para aquela criança, para aquele adolescente. Aí o profissional, com toda a sua dedicação, com um pouquinho de tempo, que ele vai fechar. Só que a gente não deu procedimento nisso ainda. Você falou de imposto de renda, né? Para as duas instituições, tanto para a Sirlene quanto para o Anderson. Quem é que ajuda a pagar os custos, as despesas das entidades? No caso de vocês dois. Então, no Vovô Antônio, Sim. quem está ajudando a gente a pagar agora, depois da pandemia, são, assim, as pessoas particulares, né? Minha família Doações ajuda, particulares. isso, né? Tem uma tia que, graças a Deus, ela ajuda. E nos nossos eventos, certo? E também, como a gente entrou pedindo na quadra, esse ano a gente entrou pedindo para os projetos do Vovô Antônio, que a gente já sempre executou,
o projeto na casa, mas era tudo bancado com promoções. Aí agora a gente, o CMDCA passou um pouco da verba para nós e a gente está, sabe, assim, vai complementar, ou melhor, a verba do CMDCA veio se juntar a nós para que nós possamos pagar essa despesa diária da própria casa. Ô Anderson, para você responder essa também, eu já ponho a outra pergunta. O que você pensa? Tem algum projeto novo? Vai ampliar, ou vai manter, ou vai atender as crianças que estão no Luiz Espina, que às vezes necessita ali dentro do CSU, enfim? Eu estou pretendendo, igual eu mencionei, fazer o atendimento voltado à criança lá no LEDA, criança e adolescente. Hoje, na sessão na Câmara, entra em votação o projeto de número 100/2023, que é a cessão de uso de uma área de um quarteirão inteiro no Nova Barretos. Você conhece bastante o Nova Barretos, conhece a instituição, quando foi vereador, foi visitar a instituição, sabe que é uma instituição aberta a todos. Que eu solicitei essa área para construir um campo de futebol, devido a essa questão do Essa CSU. área é uma área atrás ali ou não? Tem o Instituto Amor, tem um quarteirão antes ali, tem duas unhas que passam acima do trilho do trem, sobe e desce. Aí tem uma casa de ração na esquina e tem uma área, um quarteirão inteiro. Eu consegui um recurso, a gente vai fazer um campo de futebol ali voltado à criança, ao adolescente, mas automaticamente a gente vai emprestar para o pessoal varziano e ter vai emprestar para a comunidade. Isso, ter um lugar de lazer ali que falta na comunidade ali. Tem aquela área até que você colocou nome, que fica ali entre o Nova Barretos e ali, mas ficou pequeno, porque hoje você tem o Nova Barretos 1, 2, 3, né? Ficou muito pequeno. É uma reclamação que eu tenho, ainda mais agora muito envolvido com projetos de modelagem no estado, que a gente começa a observar que Barretos, tanto as vias expressa quanto as áreas de equipamento esportivo é muito pequena. Além de ser pequena, entrega muito pouco para a sociedade. E eu acho que futuramente a gente, o setor de planejamento da prefeitura, a própria população, quem vai construir, Câmara de Vereadores, quem tiver no executivo, tem que começar a voltar Barretos para uma área de desenvolvimento um pouco mais assertiva para atender os anseios da população, porque a população ela vai ficar idosa, a população ela vai ter problema de saúde, a população ela vai chegar até os seus 100 anos, é coisa fácil que vai acontecer, mas os nossos equipamentos públicos estão muito aquém. Vamos pegar um exemplo em Rio Preto. Rio Preto teve uma inauguração há 2 ou 3 semanas atrás, que eles fizeram um xadrez humano. Então é um xadrez gigante que você pega umas peças gigantes, tamanho de um ser humano, e você brinca. Então, assim, já tem projetos mais audaciosos. E Barretos a gente fica brigando para ter uma quadra pequena. Não, Sorte que tem alguém que briga pela quadra pequena, porque senão também teria nada. Então tem esse projeto que vai na Câmara, se aprovar, a gente já tem um recurso, daí vai. Então a gente tem esse plano de expansão. Parabéns, muito bom. Para trazer, acredito que os vereadores é bastante comprometido com a causa. Lembrando também, a gente falou de saúde do idoso, a gente falou de futebol, a gente falou de capoeira. É só um chamariz que a gente tem, essas oficinas, para trazer o idoso, para trazer a criança, adolescente para a instituição. Porque atrás desses profissionais tem outros profissionais envolvidos, a Sirlene sabe disso, que são assistentes sociais, psicólogos, que a gente traz a família para dentro da entidade e aí a gente faz um fortalecimento de vínculo e a gente faz a transformação de vidas. Porque se vocês imaginar as crianças, o trabalho, se você imaginar o tanto de adolescente que tem traumas, que tem distúrbios, vocês não imaginam, depressão. Tá? Idosos depois da pandemia, que perdeu esposas, que perdeu maridos, que depois dessa pandemia foi um número exorbitante. Então, assim, nós puxamos através da prótese dentária, que a gente dá a prótese, ela volta a sorrir, a autoestima vai lá em cima. Tem gente que acha que só dá prótese, que é algo estética. Não. Ela volta a se alimentar, mas volta a ser uma outra pessoa, né, Igor? O Igor, que já foi mestre de cerimônia, é outra pessoa. Ela tem a oportunidade de sorrir, né? De sorrir, vira outra pessoa. Dutra, volta a ser outra pessoa. Então, através desses mecanismos, a gente começa a fazer um acompanhamento, um diagnóstico, transformar vidas. Por isso que eu coloquei Instituto Amor.
tudo que vem, porque o logo dele é um coração, então tudo que vem do coração transforma. Então, através disso, através desse serviço de todos, a sistemática, a gente vem transformando vidas ali. Então, é bom salientar. Então, a nossa perspectiva é isso, aonde vem o recurso, né? Então, o Instituto Amor, ele capta recursos através do CMDCA, né, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, através do Conselho Municipal do Idoso, né, que é o CMI, através do Conselho Municipal de Assistência, que o Conselho é um recurso municipal da Prefeitura, né? Então, assim, quem mantém o Vida Longa é totalmente recurso fonte 1, Prefeitura, é ele que mantém o Vida Longa. A gente gere o recurso bem gerido ali. E até foi bom salientar o Igor, né? Porque foi até muito elogiado pelo governo do estado ter terceirizado, né, de uma forma assim, passada a gestão do Vida Longa para uma entidade, e vem outros municípios adotando isso a mesma coisa. aqui, porque já viu a transformação. Porque é diferente uma entidade gerir um espaço público do que o poder público gerar um espaço público. Sim. E já tem, no caso, outros municípios querendo que o Instituto Amor gerencia outros projetos desses. Bem, pessoal, estamos já com um horário bem estourado agora. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que acompanhou mais essa edição do Café com Prosa, a você, Geissá, você, Igor, você, Sirlene, por falar sobre a Casa Acolhedora Vovô Antônio, a você, Anderson, por falar sobre o Instituto Amor. Saibam que nós teremos outras oportunidades para a gente debater. Pessoas como vocês dois aí ajudam o desenvolvimento da nossa sociedade e principalmente com fraternidade, porque o que falta é esse vínculo fraterno que infelizmente com o decorrer dos tempos e pós-pandemia piorou, e a gente tem que resgatar isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã de cada um, porque aqui a gente é pó e passa muito rápido. Bem, pessoal, eu espero você na próxima edição do Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Tchau! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!